Boa noite a todos. Estão me ouvindo aí, professor Ricardo? Está me ouvindo? Boa noite a todos. Estou lhe ouvindo sim, professor Gilmar. Ok. Então, meus amigos, hoje, 1º de abril, uma quinta-feira, nós vamos ter mais uma palestra sobre empreendedorismo, né? Um treinamento sobre empreendedorismo com o professor mestre Ricardo Normando. Então, nesse momento, eu passo a palavra aí para ele e que quero dizer também que esse treinamento está sendo transmitido via YouTube, pelo canal oficial da Impact Internet. Então, eu postei o link nos grupos. Quem quiser pegar esse link e divulgar para seus amigos, todas as pessoas, independente se fazem multinível ou não, se são empresários ou não, que o empreendedorismo ele pode ser usado em diversos segmentos, diversos campos da nossa vida. Então, a palavra está contigo aí, professor mestre Ricardo Normando. Seja bem-vindo aí à nossa apresentação aí, nossa palestra. Professor Gilmar, obrigado. Boa noite a todos. Nós conversamos, né? Anteriormente, eu estou compartilhando a tela aí, assim que virem, por favor, me avisem. Nós estávamos conversando na semana passada, né? E falamos que a nossa trajetória e a nossa jornada incluiria a discussão de algumas obras aí clássicas, né? No que diz respeito a multinível, a empreendedorismo, a educação financeira e coisas do tipo. E aí o que acontece? Fizemos um panorama geral do que algumas obras tratam, né? E hoje, especificamente, a gente vai entrar numa das obras, que é O Pai Rico e o Pai Pobre, tá? O Pai Rico e o Pai Pobre. E aí o seguinte, realmente, se você quiser compreender a essência, é realmente bom ler o livro, porque se eu fosse pegar só a introdução aqui, a gente passaria uns 3 ou 4 quintas-feiras aqui só discutindo o que vem na introdução, né? E aí a gente se predispôs hoje a conversar sobre os capítulos, a introdução e os capítulos 1 e 2, tá? E aí é mais mesmo para que a gente tenha uma noção do que a obra trata, né? Que a gente possa, que nós possamos nos aprofundar nessa obra posteriormente, tá? E analisarmos alguns pontos que estão diretamente muito ligados ao nosso contexto cotidiano. Então, por exemplo, eu hoje, né, eu fiz ensino, usando os termos atuais, né, ensino fundamental, ensino médio, graduação, fiz uma pós, fiz um mestrado, estou no meio de uma seleção para um doutorado, e até agora, nessa trajetória inteira, em nenhum ponto me foi falado sobre educação financeira dentro do meio acadêmico, dentro do meio escolar. E eu acredito que para pouquíssimas pessoas, ou para ninguém praticamente, isso foi colocado na escola. Ou seja, a escola não nos prepara de forma efetiva para o mundo real, né? A Sharon Lester aí é coautora do livro, e vocês vão, daqui a pouco a gente vai comentar em que condição ela entrou como coautora, né? E aí o que acontece? Né? Essa frase dela aí, que está pensada em verde, é o que eu pude provar na pele e o que vocês puderam provar na pele também, né? E eu vim começar a entender, a começar a vislumbrar algo sobre a educação financeira aos 30 anos, né? E aí, mais uma vez, por intervenção, né, do meu mestre, meu grande amigo, saudoso professor Celso. Né? Foi ele que, quando nós conversamos pela primeira vez, eu estava numa situação financeira muito complicada. E ele disse, o que, é que você entende de educação financeira? Eu disse, nada. E ele riu e disse, pois nós vamos começar a discutir sobre isso. Né? E a partir daí eu tive um vislumbre muito diferente
né, do que eu vinha tendo até então. Então, muitas das coisas que estão aí, nós, né, eu pelo menos me vejo em muitas situações, né, e acredito que alguns de vocês vão se ver em algumas situações também. Então, escutei sempre também, estude, tire boas notas e você encontrará um bom emprego com um salário alto. Tá? E aí a Sharon Lester, ela fala que escutou isso dos pais dela, eu escutei isso dos meus e eu acredito que muitos dos amigos que estão aí agora escutaram isso também. E não foi bem isso que aconteceu, tá? Pelo menos no meu caso, não foi bem isso que aconteceu, né? Então, quando ela, Sharon, se forma em 76, né? Ela foi trabalhar como... Ela fez o curso de contabilidade, né? Vai trabalhar com grandes empresas. A mesma coisa o esposo, né? Isso é o que ela declara em toda a introdução, tá? Ele se formou numa situação muito boa, tá? E foi trabalhar com engenharia, foi contratado por um escritório de direito, que ele se formou em direito também, né? No entanto, do ponto de vista financeiro, as coisas não eram muito interessantes para ele, né? E ela diz que um dia um dos filhos chega em casa decepcionado com a escola e se faz uma pergunta que pelo menos os meus já fizeram. Eu tenho um de 11 que já perguntou: por que eu tenho que estudar tanta coisa? O que eu vou aplicar? Para que eu preciso saber disso ou daquilo? E eu, como estudante, já me fiz perguntas semelhantes, mesmo depois de ter iniciado a graduação. E aí a resposta que ela dá foi a resposta que muitas vezes eu escutei. E se fosse, não, você não entra na faculdade. E se você não entra numa faculdade, você não fica rico, você não tem um bom emprego, você não passa num concurso e coisas do tipo, coisa que eu escutei também, né? E hoje, aí, quando eu converso com os alunos, às vezes, algumas pessoas às vezes olham com meio que desdém, né? Que eu digo para eles: olha, estudar é um excelente caminho para você entrar numa faculdade, mas a faculdade, a universidade, ela não é o único caminho para o sucesso, para você conquistar uma vida financeiramente estável e tal, e tal, e tal. Então, algumas pessoas se assustam hoje um pouco com isso que eu falo, né? Principalmente dentro do âmbito acadêmico, dentro do âmbito escolar, justamente porque eu consegui, né, vislumbrar uma realidade que muita gente não vislumbra e que eu não vislumbrava até os 30 anos. E aí o que ela disse para o filho? Se você não se formar, né, você não vai conseguir um bom emprego. E o filho retruca dizendo que não é bem assim, mesmo que eu não entre, eu vou ficar rico. Né? E eu acredito que para muitos dos nossos pais, dos nossos parentes, a gente falar uma coisa dessa soa às vezes meio que absurdo. Né? E aí a mãe, né? E aí a gente está encurtando a história, porque, assim, pelo nosso tempo, né? Eu peguei do livro realmente as partes que realmente nos interessam, tá? Tem um longo diálogo aí entre mãe e filho, e eu pensei alguns pontos. Então ele diz: olha, cara real, olha o que está acontecendo. As pessoas mais ricas não ficaram ricas por causa de estudos. E aí ele cita 3 exemplos: Michael Jordan, Madonna e o Bill Gates, que largou a Harvard para fundar a Microsoft. Tá? E aí ele diz que há um arremessador de beisebol, e aí o livro não cita o nome, que é alguém que é considerado como débil mental, mas que ganha 4 milhões de dólares. Né? E aí as bases de cálculo deles, em geral, são anuais. Tá? E ele diz: por que eu não posso ter a mesma situação? E aí ele argumenta com a mãe, e a mãe realmente se vê num beco sem saída. Tá? E começa ela própria a se questionar isso, de como é que estudou tanto ela e o esposo e não tem uma condição financeiramente adequada ao nível de conhecimento que eles têm. Então, essa é uma discussão que ela não permeia só nós brasileiros, só os norte-americanos. Várias culturas, se a gente for observar, elas fazem questionamentos semelhantes. E aí você pode pegar, por exemplo, o fundador do Alibaba, o Jack Ma, né? Ele diz várias vezes: olha, eu fui rejeitado por escolas, por empresas, então meu futuro não estava lá. E aí ele construiu toda uma carreira a partir do empreendedorismo. Né? Isso aí está amplamente difundido, né, na mídia aí, essas entrevistas dele. Ele sumiu por algum tempo aí, por algumas questões políticas, mas aí está retornando aí, mas isso é uma outra história.
O Jack Ma, o Bill Gates, o Michael Jordan, a Madonna e outros, e outros, e outros, eles criaram sistemas que funcionam em rede. Tá? Se nós formos observar, eles tiveram comportamentos, porque empreendedorismo, educação financeira, elas passam inicialmente por questões de comportamento. E aí, mais uma vez, é algo que eu pude provar na pele, né? É algo que eu pude provar na pele. É por comportamento, é como você se comporta diante dos desafios que lhe surgem. E aí a gente vai ver em algumas frases muito específicas aí que eu separei, tá? Então, por exemplo, Michael Jordan, né? Recentemente saiu uma notícia sobre ele aí, né? Ele doou 100 milhões de dólares para combater o racismo, né? Só que depois de uma trajetória onde ele conta que perdeu mais de 9 mil lances, perdeu quase 300 jogos, por 26 vezes ele acreditou que conseguiria ganhar e perdeu. Falhei, né? E é por isso que eu consegui. E aí, veja, dentro desse sistema, a primeira coisa que a gente percebe é o seguinte: um dos exemplos citados pelo filho da Sharon mostra para nós o seguinte: se eu desistir na primeira tentativa, eu não vou conseguir muita coisa na vida, não. Os desafios vêm, né? E eles vêm para nos tornar cada vez melhores. Eles vêm realmente para separar aqueles que querem daqueles que realmente não querem. Tá? Então, esse é um ponto muito importante para quem empreende, para quem lida com a educação financeira, para quem está disposto a construir algo diferenciado. Né? É a habilidade, a capacidade de ultrapassar, de vencer os desafios e de se levantar a cada queda. É por isso que empreendedorismo e educação financeira não é encarado por todo mundo. E aí a gente vai ver esse discurso na voz, né, do pai do Robert Kiyosaki, o pai pobre. Né? A Madonna... E aí sim, a questão da rede aqui do Michael Jordan é que ele cria uma infinitude de produtos que levam a marca dele. Que independentemente do fato, aí pegando o que o oráculo de Omaha, né, o Warren Buffett fala, de que você é empreendedor, que você realmente vai ter uma situação tranquila quando você consegue criar um sistema que faça você ganhar dinheiro até dormindo. E foi isso que ele desenvolve. Quando ele desenvolve uma série de produtos, né, que levam a marca dele, ele não precisa estar mais ativamente, né, trabalhando, porque existe um sistema trabalhando para ele. E isso aí a gente vai ver essa questão do sistema trabalhando no quadrante do fluxo de caixa do Kiyosaki, tá? E aí ele pode construir um patrimônio, né? E aí é o que a gente comentou no nosso encontro passado. O dinheiro ele vai potencializar o que nós somos. Então, se ele já tinha o hábito de fazer doações, né? Ele conseguiu um montante muito maior para fazer uma doação muito maior para uma causa importante a nível mundial. Né? A Madonna também, não precisa dizer, músicas, direitos autorais, filmes, e aí ela aí pretende dirigir, né? E criar o roteiro de um filme sobre a sua própria vida. Né? Essa notícia foi agora de 2020, setembro de 2020. E uma das coisas que ela coloca, né, em alguns eventos, em algumas participações que ela faz na mídia, assim, não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa de onde você veio. Você sempre pode mudar, se tornar a melhor versão de si mesmo. Né? E aí isso me remete muito, né, a uma fala que o professor Celso ele sempre bate em cima. Ele disse, olha, o multinível é uma forma de se melhorar e melhorar a coletividade. Quando você se melhora, você melhora a vida de alguém. Né? E aí vem, por exemplo, que se fala muito na filosofia antiga, eu não lembro exatamente se Platão, mas eu acredito que sim, o que você pode fazer melhor, por exemplo, para os seus filhos é se melhorar. Tá? Então, quando nós nos melhoramos, todo um sistema ao redor se melhora. Né?
E essa parte aqui do Bill Gates, em relação a quem está ligado a qualquer tipo de empreendedorismo, fundamentalmente ao marketing de rede, né, ele diz muita coisa. Eu apresentei meu plano para 1.200 pessoas. 900 pessoas disseram não e 300 me escutaram. Desses 300, somente 85 disseram alguma coisa. Mas só 35 me levaram a sério e desses 35, somente 11 me transformaram em um bilionário. Então veja qual é a questão. E aí a gente vem para o marketing de rede de forma muito direta, ou para qualquer outro tipo de empreendedorismo. O sujeito que tem uma loja, considerando os padrões normais, né? Ele tem uma loja, não é todo mundo que passa na frente da loja dele que entra. Das pessoas que entram, não é todo mundo que entra e compra. Tá? E de todo mundo que entra e compra, não é todo mundo que se fideliza. Essa é a realidade. Né? Marketing de rede não é diferente. E aí, o que acontece muitas vezes? A pessoa aceita uma proposta, aí recebe o primeiro não e desanima, recebe o segundo não e o marketing de rede não presta. Não funciona. É o produto, é não sei quem, é a economia, enfim. E ele coloca a culpa num bocado de questão, mas ele não observa, e aí a gente volta para cá, que na realidade é ele que precisa se melhorar. Aquele cristão que não aceitou a proposta, de repente não é o momento dele, não é a hora dele, mas de repente foi uma palavra que eu usei, foi uma apresentação mal feita, foi um detalhamento que eu não soube fazer, que afastou aquela pessoa. Mas com um sentimento, não é para todo mundo que eu vou mostrar o plano que ele vai aceitar. Se fosse assim, era muito bom. Se aquela conta, né, se concretizar de que eu vou conversar com os 5, que os 5 vão aceitar, rapaz, era bom demais, aí todo mundo fazia. Se fosse fácil, todo mundo fazia. E é isso que diferencia as pessoas que realmente têm vontade daquelas que não têm, daquelas que realmente têm um sonho, um projeto de vida, daquelas que não têm. Tá? Então, eu comparo muito, por exemplo, quando eu fiz minha graduação, né? Eu sou licenciado em física, fiz o bacharelado em física, então é um curso, não é muito fácil. Numa turma de 40 pessoas, terminaram 8 na graduação, né? Aí, esses 8, né, que se formaram, apenas 2 entraram numa pós, eu e um outro colega. Uma turma de 20 já formados, desses 20, aí veja a questão, 20 pessoas que fizeram um curso de física, que terminaram, passaram por toda uma graduação que não é fácil, entram numa pós-graduação, pressupõe que todo mundo vai terminar. Pois bem, dos 20, terminaram só 8, perdão, só 5. Os outros desistiram no meio do caminho. Então, isso não é uma excepcionalidade do marketing de rede. Em vários cenários isso acontece. Né? E aí, em física, a gente chama isso de ensembles, né? São estruturas matemáticas que explicam esses comportamentos. Isso é outra história. Mas eles dizem que essa questão determinística não acontece. Tá? Então, você vai conversar com várias pessoas, mas vai acontecer com você o que aconteceu com Bill Gates. Aí a gente pode ver que isso se repete em vários cenários. Para quem você mostrar a sua proposta, né, você vai ter uma peneira aí. Aí veja que de 1.200 só restaram 11, mas esses 11 foram o suficiente. Tá? Esses 11 foram o suficiente. E hoje ele é um bilionário, hoje ele faz doações, né, bilionárias para várias causas, enfim, tem vários projetos aí que não precisa mencionar, que vocês já devem conhecer isso aí. Né? Então, os 3 exemplos que o filho da Sharon cita, né, eles criaram sistemas que funcionaram. Claro que houveram falhas nessa concepção, mas no final das contas funcionaram. Não foi todo mundo que aderiu, isso não foi criado da primeira vez, mas o sistema, no final das contas, funcionou. E a partir daí, voltando ao oráculo de Omar, diz, pronto, o sistema agora está trabalhando de forma automática, gerando renda, inclusive, quando você está dormindo. E é isso que faz as pessoas,
né, serem milionárias ou bilionárias. Então, a energia inicial é muito grande nesse tipo de empreendimento, mas exemplos aí que vocês estão vendo funciona. E aí, realmente, ela reconhece que o filho estava certo. Né? Nós vivemos uma outra época, nós precisamos de novas respostas. Então, não basta mais dizer para os filhos, vá para a escola, tire boas notas, procure um emprego tranquilo e seguro. Isso não funciona mais. Né? Nós vivemos num mundo hoje cheio de possibilidades, né? Onde o estudo e a vida universitária, a vida acadêmica, é uma delas, que satisfaz alguns, a outros não. Tá? E aí eu conheço vários acadêmicos que estão na vida acadêmica, vamos dizer que por obrigação. Eles entraram na vida acadêmica, desenvolvem pesquisa, mas olha, se eu tivesse, se eu descobrisse, se eu visse isso, aquilo, eu não precisaria estudar tanto. Eles não estão lá, e aí algumas pesquisas aí conduzidas em Londres, no Canadá, mostram que mais de 60% das pessoas, elas vivem insatisfeitas com as vidas que têm. Tá? E isso em todas as classes. Isso em todas as classes, certo? Mais de 60% das pessoas vivem insatisfeitas com a vida que tem. E aí essa insatisfação tem vários níveis. Essa insatisfação passa pela questão financeira, né? Essa insatisfação passa pela questão da formação, da estrutura familiar, enfim, tem uma série de motivos, mas elas não estão satisfeitas com a vida que têm. Né? E aí, por que elas não estão satisfeitas? Na grande maioria delas, por causa disso. Elas escutaram o mesmo conselho e seguiram o que a grande maioria, o que o efeito manada manda seguir. Né? E aí, um belo dia, o marido da Sharon liga para ela e diz, olha, eu encontrei alguém que pode ajudar você, né? Nessa questão do filho, né? De não estar satisfeito da questão educacional. Ele tem um produto educacional para patentear e o marido fala que possivelmente é aquilo que ela está procurando. Tá? E o que o Robert Kiyosaki desenvolve, né? É um jogo onde ele mostra a questão do acúmulo do patrimônio que ele desenvolve depois de alguns anos, né? Da criação da empresa. E aí ela diz, olha, bacana, eu quero conversar com ele. E ela é a primeira que testa o jogo criado pelo Robert. Né? E ela conversa sobre qual é a ideia dele. Então, a ideia dele é a questão da corrida dos ratos. Ele diz, olha, nós temos que sair da corrida dos ratos. O que ele chama de corrida dos ratos? É a cada vez que eu preciso trabalhar de mais dinheiro, eu preciso trabalhar mais. Então, eu vivo num ciclo do seguinte, eu acordo de manhã, saio para trabalhar, ganho dinheiro, faço dinheiro, né? Chego em casa cansado, como, vejo um pouco de TV, descanso e no outro dia o ciclo se repete. Só que chega um determinado dia que eu preciso de mais dinheiro por algum motivo. Né? De repente eu não tinha filhos e agora eu os tenho. Então eu tenho um gasto maior. Então eu preciso trabalhar ainda mais. E aí os filhos crescem e o investimento, né, em escola, em alimentação, em transporte, ele aumenta. Então eu preciso trabalhar mais. Só que isso chega num limite. Né? Isso tem um limite. Ele diz, olha, você já notou, né? E aí é o Robert Kiyosaki conversando com o marido da Sharon. Olha, você já notou que é uma porção de contadores que não ficam ricos? Gerentes de banco, advogados, corretores de valores, corretores imobiliários, eles sabem de muita coisa, são inteligentes, mas a maioria não é rica. Aí por quê? Porque as nossas escolas não ensinam o que os ricos conhecem. E os ricos aprenderam na prática. Né? Os ricos aprenderam isso na prática. Um dia, quando você estiver dirigindo na estrada, preso no engarrafamento, enquanto tenta chegar no escritório, olha para o lado e vê seu contador preso no mesmo engarrafamento, isso devia dizer alguma coisa para você. Então, tem alguma coisa errada aí. E quando ele fala a questão do preso no engarrafamento, não é só o engarrafamento pelo engarrafamento, é uma série de circunstâncias que levam a isso. Então, tem alguma coisa errada nessa equação. Né? E onde é que está o erro dessa equação? Né? É a bendita da corrida dos ratos. Tá? É a bendita da corrida dos ratos. A gente se aficionou a um sistema
que disse que para conseguir mais dinheiro eu tenho que empregar o meu próprio tempo, e cerca de 98, 99% da população aceitou isso como uma realidade e vive dentro dessa estrutura de vida, muitas vezes conformada, embora não esteja satisfeita. Tá? Isso não quer dizer que não tenham pessoas satisfeitas com essa condição. Tem. Tem pessoas que dizem, não, minha vida está muito bem do jeito que está, estou feliz, estou tranquilo para mim. Ok, se para ela está ótimo, mas para a grande maioria, como eu mencionei há pouco, para algumas pesquisas conduzidas em vários locais do mundo, não é bem assim. E a questão é essa. Então, com 9 anos de idade, aí ele vai começar a contar isso no capítulo 1 do livro, né? Ele aprendeu com o pai rico tudo sobre dinheiro. E ele optou por não dar ouvido ao pai pobre, mesmo que ele possuísse todos os títulos universitários. Então, o pai pobre dele, do Robert, era um cara que tinha um PhD, que é equivalente aqui no Brasil ao doutorado, né? Era um acadêmico, mas financeiramente ele não vivia muito bem. Então, veja, acordar, ir para o trabalho, pagar contas, acordar, enfim, sua vida não é conduzida sempre, suas vidas então são conduzidas sempre por duas emoções, medo e ambição, e a gente vai já mencionar isso. Ofereça-lhe mais dinheiro e eles continuarão o ciclo, aumentando também as despesas. Aí, quando a gente vê isso, a gente começa a pensar o seguinte, aquele cara, né, e eu vou citar um caso aqui de um conhecido, há alguns anos, ele numa situação financeira delicada, foi demitido, abriu, né, no bairro um pequeno mercadinho, uma mercearia, uma bodega, como você prefira, tá? Primeiro procedimento, a mercearia dele começou a crescer, realmente o bairro começou a comprar dele, a coisa para ele foi melhorando. Primeiro passo, ele compra um carro de luxo, né? E aí, por quê? Não, porque ele acreditou que o carro de luxo era uma necessidade para ele naquele momento, tá? Um picape de luxo. E aí a grande questão é, será que um carro um pouco mais modesto não teria resolvido o problema? No final das contas, encurtando a história, ele financiou esse carro por muitos anos, terminou sem o carro, sem a bodega e sem o emprego, por uma série de questões. Mas o custo do carro corroeu muito o patrimônio dele. Então, assim, foi uma decisão acertada? Não foi. Porque com o carro ele precisa aumentar as despesas, porque ele vai manter um carro que é caro. E manter um carro é muito caro. Né? Principalmente quando você financia um carro aí por longos anos. E é isso que o Robert chama de corrida dos ratos. Então, qual é a grande lição? Saia dessa corrida. Para sair dessa corrida, aí vem todo o restante do livro para lhe mostrar como é que você sai dessa corrida, e nós vamos discutir isso aqui. Tá? E aí a Sharon termina a introdução, já mais no final da introdução, ela diz, olha, hoje estamos enfrentando mudanças globais e tecnológicas iguais ou até maiores que as ocorridas anteriormente. Né? E aí eu me arrisco a dizer que são maiores, porque o intervalo de mudança tecnológica ele é cada vez menor. A tecnologia ela cresce de forma exponencial, então ela cresce cada vez mais rápido. Tá? Então, os nossos filhos hoje, daqui a 10 anos, eles vão, por exemplo, o meu do meio tem 11, quando ele tiver 21, 22 anos, ele vai trabalhar em empregos que não existem hoje ainda. Né? Ele possivelmente, como a gente já viu até em alguns vídeos de apresentação, né, da empresa, ele pode não ter mais a necessidade de uma carteira de motorista. Tá? Por que isso acontece? Porque a tecnologia hoje se desenvolve muito rápido. E as crianças já estão nascendo com essa reestruturação neural para se adaptarem mais a essas mudanças. Tá? E aí ela continua, ninguém tem uma bola de cristal, mas um fato é certo. A nossa mente descortina-se, né? Na nossa frente, perdão, descortinam-se mudanças que estão além da nossa realidade. Quem sabe o que o futuro nos trará? E quanto mais rápido, mais tempo passa, mais incerteza nós temos. Né? E aí esse termo não foi usual, ele foi proposital. Por que eu falo de incertezas? Até o início do século XX, nós vivíamos uma coisa chamada de determinismo. Tá?
Se eu sei o que aconteceu ontem, eu posso inferir diretamente o que vai acontecer amanhã. E nós vimos várias teorias sociológicas, econômicas sobre isso. Por exemplo, até o início do século XX, as pessoas diziam assim: o homem é produto do meio. Ou seja, se você nasceu no meio corrompido, você vai se corromper. Tá? A mecânica newtoniana, né, aquela física que a gente aprende no ensino médio, era a física dominante e acreditava-se que todo mundo, né, se comportou do universo, comportava-se daquela forma. A partir do momento em que o século XX se inicia, sai da ciência um movimento chamado de mecânica quântica. A mecânica quântica vai trazer para o mundo a seguinte realidade: olha, a certeza ela não é absoluta. Então, eu não tenho a maioria dos fenômenos funcionando de forma determinística, mas de forma probabilística. Ou, usando um termo mais técnico que a gente usa na ciência, estocástica. Ou seja, eu não posso garantir o que vai acontecer lá na frente, porque existe um conjunto de variáveis que eu não posso controlar. Então, eu vou acordar vivo amanhã, nós vamos chegar até o final dessa apresentação, né? Eu vou permanecer no meu emprego, né, tradicional até o final do mês. Eu vou ganhar R$ 1 milhão na Impacto Internet até o final do ano. Bem, eu não posso garantir. Eu posso maximizar ou minimizar essas hipóteses. Então, para garantir que a gente vá até o final da apresentação, eu, professor Gilmar, vocês, tomamos uma série de cuidados, né? Tomamos uma série de cuidados. A apresentação está pronta, o computador está funcionando direitinho, a internet está bacana. Então, todo esse cuidado foi tomado. Mas eu maximizo as possibilidades. E aí, o que ela diz? Nós temos duas escolhas: a segurança ou a inteligência, né? Preparando-nos, instruindo-nos e despertando o nosso gênio financeiro de nossas crianças. E aí eu ainda tenho, né, seguindo a máxima do Zygmunt Bauman, eu acho que eu até citei no nosso encontro passado, um filósofo polonês, a questão da liberdade e da segurança. Tá? Quando eu tenho muita liberdade, eu tenho pouca segurança. Quando eu tenho muita segurança, eu tenho pouca liberdade. Então a gente precisa equacionar isso utilizando o termo que ela usa aí, que é inteligência. Então, quando eu consigo ter uma segurança, uma certa segurança, mas com uma boa dose de liberdade, e quando a gente fala de liberdade, é a capacidade de escolha. O sujeito que tem um emprego, né? Vamos mencionar, por exemplo, sei lá, o emprego público, né? Ele é um funcionário público que fez um conjunto de dívidas aí, ele não pode nem sonhar com ficar doente, com perder esse emprego, ou um funcionário de uma empresa privada, tá? Ele não pode sonhar com isso, porque se ele sonhar com isso, ele não dorme. Ele passa, enquanto ele estiver nessa ciranda, ele passa praticamente todas as noites dormindo mal, tá? Por quê? Porque aquela segurança extrema não dá liberdade para ele agir. E aí, só uma C2TI, né, um órgão aí, é uma empresa que ele fala das profissões cotadas para o futuro, e aí quem quiser depois faz uma consulta lá, né? Mas todas as profissões mais cotadas para o futuro, elas estão ligadas a novas tecnologias e a novos modelos de produção, tá? A novos modelos de produção. E nós, né, aí a gente vai voltar aí a atenção agora direto para a Impacto Internet, que é o seguinte: se vocês observarem o que diz, perdão, o que diz o C2TI e o que a empresa faz, está tudo muito bem organizado. Então, nós estamos, né, dentro das profissões mais cotadas para o futuro. E quando eu ouvia, por exemplo, há alguns anos atrás, o pessoal falar: rapaz, vai chegar o tempo em que a CLT ela não vai mais existir. A gente já está percebendo que isso está acontecendo. E aí, qual é a saída? Né? Ou a gente vive dependendo do governo, das empresas, né? Ou a gente opta por tomar conta desse futuro. E a gente opta por tomar conta como? Empreendendo. Né?
empreendendo. Mas vamos ao primeiro capítulo, porque isso foi só a introdução. Né? No primeiro capítulo, ele vai contar a história, né, de como ele conheceu o pai rico e de como foram esses contatos. Tá? Então, ele diz, olha, tive dois pais, um rico e um pobre. Um era muito instruído, tinha PhD, né, que é o que corresponde ao nosso doutorado aqui no Brasil. Fez um curso universitário de graduação, duração de 4 anos, ele fez em menos de 2, né? Cursou boas universidades, como ele diz aí. E o outro pai, o pai rico, nunca concluiu o segundo grau. Né? E aí a gente entra numa das máximas, né, que eu acho que eu mencionei isso também, quando eu fui para o mestrado, eu estudei inteligência, e o cara, o teórico, né, que eu me norteei foi um cara chamado de Howard Gardner. E ele diz, olha, inteligência não tem nada a ver com formação. Não é isso. Formação é uma parte do processo. Né? E aí ele diz, olha, o outro pai nunca concluiu o segundo grau. Ambos foram bem-sucedidos, trabalharam arduamente. Ambos auferiram rendas consideráveis. Contudo, um sempre enfrentou dificuldades financeiras, o outro se tornou o homem mais rico do Havaí. Né? Então, qual era a diferença dos dois? Ambos eram fortes, carismáticos, influentes. Ambos me ofereceram conselhos, mas não aconselharam as mesmas coisas. Né? Então, um dos pais dizia, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O outro dizia, a falta de dinheiro é a raiz de todo mal. Né? E aí vem uma lição importante. As nossas crenças e os nossos valores influenciam fortemente a nossa relação com o dinheiro. Então, nós escutamos desde criança, dinheiro é sujo. Menino, só de sair que isso é sujo. Olha, fulano de tal é rico porque ele engana as pessoas, ele é avarento, e coisas do tipo. E a gente nasce com isso. E a gente vem com isso de casa, às vezes da escola, de uma formação religiosa, que às vezes prega isso, não são todas, mas às vezes prega isso. Né? E quando a gente vai ver, a coisa não é bem assim. Mesmo que eu vá ver a questão religiosa da coisa, que dentro de um nível neurológico ela está bem acima, e a gente vai discutir essa questão dos níveis neurológicos um pouco mais à frente, né? Mesmo se a gente for ver várias tradições religiosas, nenhuma delas diz que você tem que ser pobre. E aí, falando de pobreza com relação ao desprezo ao dinheiro, eles falam, né, das questões realmente de amor ao dinheiro, de você colocar o dinheiro sobre todas as outras coisas. Isso é uma outra história completamente diferente. Né? Então, crenças e valores, eles influenciam a nossa relação. E o Robert começou a perceber com o pai rico dele, de que pequenas atitudes realmente modam o nosso caráter e nos fazem tomar determinadas posturas. Então, o pai costumava falar, não dá para comprar isso. E quando você diz não dá, o seu cérebro para. Ele aceita a ordem. O nosso cérebro, ele é um instrumento meio preguiçoso. Você tem que estar botando ele para trabalhar o tempo inteiro. Né? Isso é uma das coisas que a gente conseguiu provar. Né? Na pesquisa, a gente mostrou isso quantitativamente na pesquisa de mestrado, que é o que a gente vem querendo desenvolver no doutorado, aí estamos na batalha. Aí. O outro proibia o uso dessa palavra. Ele dizia, o que eu posso fazer para comprar isso? Então, quando eu boto na minha cabeça o que eu posso fazer para que algo dê certo, aí o cérebro começa a trabalhar. Ele começa a fazer ligações e se fazer questionamentos. Não sei, e aí, onde é que eu vou buscar essa informação? Eu procurei no HD aqui todinho e não encontrei. Eu preciso dessa informação. E ele obriga a agir. Né? Aí o que ele diz aqui, num caso temos uma afirmação, no outro uma pergunta. Um deixa você sem alternativa, que é a afirmação. Quando você diz que não dá para comprar, não dá. Acabou-se. O cérebro para e trava nessa informação. Quando você obriga o cérebro a trabalhar, então você não diz para ele, você pergunta para ele o que está acontecendo. Isso é muito forte, porque a gente vem com isso desde criança. Tá? E dos 0 aos 7 anos, que é onde a gente escuta muito isso, né? Isso vai sintonizando, porque até os 7 anos é onde a questão estrutural do cérebro ela está muito forte nessa questão da formação. Né? Um incentivava as conversas sobre dinheiro na hora de jantar, e o outro proibia que se falasse do assunto.
Guardadas as devidas proporções e respeitando a intelectualidade de cada membro, né? Uma coisa é conversar com o esposa, outra com uma criança de 15, 16 anos, outra com uma criança de 4 ou 5 anos, né? Mas eles precisam entender disso, isso precisa ser um assunto discutido em família, né? Um deles acreditava que a empresa e o governo deveriam cuidar de você e de suas necessidades, o outro acreditava na total autossuficiência financeira, né? Então, quando eu passo a delegar a outrem, né, as minhas responsabilidades, eu me acomodo. E aí isso dá margem para dizer, o governo não fez nada por mim, eu deveria ter direito a uma aposentadoria maior, né? Eu não tenho estabilidade, eu quero estabilidade. E isso traz uma série de questões, às vezes, que causam desgaste, e esse desgaste vai muito para a família, né? Uma canção eu não lembro exatamente o nome dele agora, mas que ficou imortalizada na voz do Nelson Gonçalves, né? Ele diz que quando a necessidade bate na porta, o amor foge pela janela, né? Então, 50% dos divórcios que acontecem hoje, se você for investigar, né, essa pesquisa também foi feita, 50% dos divórcios, ou seja, 50% das famílias que se desestruturam, é por questões ligadas de forma direta a questões financeiras, né? Isso aí também é outra pesquisa que foi feita, né, inclusive aqui no Brasil, tá? Então, o outro pai acreditava na total autossuficiência financeira, né, no caso, o pai rico. Meu pai pobre sempre dizia, nunca vou ficar rico. Ora, se você diz que nunca vai ficar, você vai fazer o quê para mudar esse cenário? E o outro dizia o seguinte, há uma diferença entre ser pobre e estar quebrado. Estar quebrado é algo temporário, ser pobre é algo eterno. Porque quando você diz que é pobre, você diz, nunca vou ficar rico. Né? Então, se você, né, nesse momento, está numa situação financeira desfavorável, né, é até comum que você diga, realmente eu vou ficar por aqui, eu nunca vou ficar rico, não. Tá? Mas a coisa não é bem assim. Tá? E aí a gente volta àqueles três lá do começo. Você tem que botar e criar algum sistema que trabalhe para você. Dá muito trabalho fazer isso. Aí a gente volta lá para o Conde de Monte Cristo, para a cena do padre. Né? E você tem algum outro projeto mais importante? Se você tem, aí realmente paciência. Mas se você não tem, vamos empregar tempo mudando essa realidade. Aí essa questão de nunca vou ficar rico, aí a gente vai fazer uma ligação com outra coisa que eu falei há pouco. Determinismo não existe mais. Nós temos um mundo de possibilidades à frente. E aí nós resolvemos potencializar aquela que nos interessa. Então, se a minha questão é, não, eu preciso sair da minha condição atual e melhorar de vida financeiramente, espiritualmente, né? Então você tem que botar o seu cérebro para trabalhar, tá? Boa parte da tarefa quem vai fazer é ele mostrando estratégias. E aí você tem que buscar informação, tá? Não necessariamente formação hoje em dia, né? Mas informação para criar um sistema que funcione para você, tá? E que faça você mudar a situação. E aí estar quebrado será algo temporário. Então, se você não tem nenhum projeto mais importante, né? Siga a orientação do Padre Faria lá no filme. E aí, aos 9 anos, o Robert pergunta ao pai dele, pai, como é que a gente fica rico? Ele pergunta, não, porque o Jimmy chegou hoje no Cadillac, o Jimmy era um coleguinha, e eles iam passar o fim de semana na praia. Ele chamou 3 amiguinhos, mas o Mike e eu não fomos convidados. Eles disseram que não chamaram a gente porque éramos garotos pobres. A questão da segregação, né, por causa da condição social. E nós sabemos como isso é cruel, principalmente para uma criança. Né? Não é, aí não é defendendo o discurso de que você tem que entregar o seu filho, né? E aí o pai rico vai mostrar isso para o Robert, entregar tudo que ele precisa, é fazer com que ele entenda como é que construa. Por que eles chegaram lá? E aí o pai dele pergunta, falaram isso mesmo? Falaram. E aí o Robert responde, meu pai balançou a cabeça em silêncio, ajeitou os óculos, voltou para ler o jornal.
né? Finalmente ele largou o jornal, senti que ele estava pensando em alguma coisa para dizer para o menino, né? Filho, se você quiser ficar rico, você tem que aprender a ganhar dinheiro. E como é que eu ganho dinheiro? Ele usa a cabeça. O que, na verdade, ele queria dizer é isso tudo que eu vou lhe dizer. Não sei a resposta, então não me perturbe, não. Tá? E aí o Robert conversa com o Mike, né? O amiguinho dele. E eles começam a criar um projeto interessante, né? Quando o pai dele disse, olha, é, use a cabeça, você tem que aprender a fazer dinheiro. Então, ele vai começar a pegar pedaços de chumbo e construir moedas. Né? Até que o pai descobre o que eles estão fazendo e diz, ei, peraí, né? O Mike e o Robert vão ser os sócios, peraí, o que vocês estão fazendo é falsificação, pessoal. Tá? Isso aí que vocês estão fazendo é ilegal. A ideia foi boa, mas o modo é ruim. E aí o pai do Robert diz, ó, se vocês querem aprender, pergunte ao pai do Mike. O Mike fica surpreso, ó, meu pai diz sim. Seu pai e eu temos conta no mesmo banco. E o gerente está encantado com seu pai. Ele me disse várias vezes que seu pai é brilhante quando se trata de ganhar dinheiro. E uma coisa eu posso garantir a vocês com conhecimento de causa, tá? Isso é passível de desenvolvimento, tá? Isso é associar comportamento, certo? A, ao que você aprende no seu cotidiano, tá? Pode ser que o pai do Mike já nasceu com isso, porque de repente o pai dele o ensinou, mas ele pode ter aprendido na prática. Então, se em algum momento algum de vocês se encontra como eu me encontrava aos 30 anos, sem saber exatamente o que fazer com o dinheiro e fazendo um bocado de besteira que me levou para uma situação financeira extremamente desfavorável, né? A questão é, aprenda e bote em prática o que você aprendeu. Você vai aprender da noite para o dia? Não, isso é um aprendizado cotidiano, leva tempo, mas você aprende. Voltamos àquela questão. Você tem algum projeto mais importante do que esse? Se você não tem, então comece. Então o Mike falou, né? E aí, sim, os meninos vão conversar com o pai do Robert, com o pai do Mike, perdão. Né? E a gente já entra no capítulo 2, né? Entrou já e eu nem me dei conta. Você quer aprender a ganhar dinheiro? Eu disse que sim, né? Muito bem, a minha oferta é a seguinte: eu vou ensinar vocês, mas não como numa sala de aula. Vocês trabalham para mim, eu ensino a vocês. Vocês não trabalham, eu não ensino. Posso ensinar mais rápido se trabalharem e não fico perdendo tempo se ficarem só sentados escutando como fazem na escola. É a minha oferta, é pegar ou largar. E aí o Robert, não, tem uma pergunta, não tem o beisebol que eu gosto, e diz, olha, pegar ou largar, e eu não tenho tempo para estar conversando muito com vocês. E essa é uma lição que ele diz, olha, se você quiser ficar rico logo, aprenda a decidir as coisas rápido. As oportunidades vêm e vão. Ser capaz de tomar decisões rápidas é uma habilidade importante. Tá? E aquela história, ele apresentaram uma oportunidade, você viu que ela é bacana, que dá certo, que realmente vai render um resultado bacana para você, mas você diz, vixe, mas eu não tenho a habilidade necessária. Aceite e desenvolva, tá? Se você acha que o único problema é que você não tem a habilidade necessária, aprenda, tá? Aprenda e desenvolva. Eu tinha um professor na graduação que dizia, o que vocês fazem de meia-noite às 5 da manhã? Ele dorme, ele diz, não, meu amigo, a gente dorme quando a gente já está numa situação muito tranquila. E ele falava isso dentro do contexto acadêmico, né? Mas a gente pode trazer isso para esse contexto também. Coloque esforço e dedique energia até você chegar na situação desejada, que aí, à medida que você vai chegando, a coisa vai ficando mais tranquila. Né? Aí diz, você tem uma oportunidade que pediu. As aulas começam em 10 segundos, e aí? Aí os dois aceitaram. E aí ele começa a pagar 30 centavos por hora trabalhada nos sábados, e os sábados vão passando e não há nenhuma conversa, né, dos pais do Mike com o Robert, tá? E ele fica já saturado, porque o homem diz que quer ensinar alguma coisa a ele, os dois estão só trabalhando. E ele conversa com o Mike, olha, não dá para mim não, eu vou desistir. Né? Aí eu disse, o quê? Você vai desistir? Ele disse, o papai falou que isso ia acontecer. Mas que você procurasse ele quando tivesse a fim de largar.
E aí o Robert fica indignado com essa história. Ele disse, olha, meu pai, o Mike fala, meu pai é diferente, então ele ensina as coisas diferentes do teu pai. Então vai lá e conversa com ele no sábado. E aí o Robert vai no sábado, aguarda para falar com ele, né? Até que ele senta diante do pai rico dele. Olha, o senhor falou que se eu trabalhasse, eu ia me ensinar. Eu trabalhei, larguei meus jogos, e o senhor não cumpriu sua palavra. O senhor é desonesto, como todo mundo fala, o senhor é ganancioso e só quer o dinheiro. E aí traça-se um longo diálogo nessa discussão e o pai rico dele só falta se acabar de rir, né? E aí que o Robert se zanga mesmo. Ele disse, nada mal, né? Você já parece com a maioria dos meus empregados. Ele disse, olha, a vida bate em todos nós, alguns desistem. É aquela história que a gente falou lá do Bill Gates no começo, né? Muitos vão desistir, muitos não vão nem te escutar. Outros lutam, alguns aprendem a lição, né? Eles aprendem e prosseguem em frente. A maioria desiste, uns poucos, como você, lutam. Pelo menos o Robert se indignou com a história e foi atrás de ver o que podia fazer. Claro que aos 9 anos de idade ele não tinha muita maturidade, né, para saber o que ele devia fazer. O pai rico ficou em pé, fechou uma velha janela de madeira que precisava de conserto e continuou. Se você aprender esta lição, você se tornará um jovem sábio, rico e feliz. Né? Se você não aprender, passará a vida culpando o emprego, um baixo salário, o seu chefe. Aí ele diz algo que a gente já comentou. Se você desistir nas primeiras oportunidades e passar a culpar os outros porque quer uma estabilidade muito tranquila ali, tudo muito redondinho funcionando, não vai rolar. Aí ele diz, é melhor você mudar o seu ponto de vista. Pare de culpar-me, pensando que eu sou o problema. Se você pensa que eu sou o problema, então terá que me modificar. E aí você modificar o outro é sempre mais complicado. Ele diz, é mais fácil mudar a si próprio. Ou seja, engrandecer-se. E aí a grande lição que ele vai passar para o Robert nessa discussão é que ele diz que as pessoas têm um emprego fixo, correto, e não aceitam muitas mudanças, né, e vivem na corrida dos ratos. Aí ele vai retomar esse assunto da corrida dos ratos num diálogo que eles vão ter. Claro que não com esse termo, que o Robert então tinha 9 anos, ele diz, olha, e essa frase é destacada lá, os pobres e a classe média trabalham por dinheiro. Ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles. Qual é a principal busca dos ricos? Liberdade. O dinheiro é só um meio para que eles tenham liberdade. Tá? Liberdade para quê? Para o que eles quiserem. Tá? Mas, tanto melhor se eles usarem essa liberdade para efeitos positivos. Okay? Então, o que a grande maioria faz? Ganhei dinheiro, eu vou imediatamente comprar uma casa maior, um carro maior. Não necessariamente eu estou precisando um carro novo. Não necessariamente eu estou precisando, mas como meu amigo do lado tem, eu quero um igual. Que lembra que esse foi o primeiro questionamento do Robert lá. Por que o filho do fulano tem um Cadillac, tem uma casa bacana e a gente não tem? É apenas medo que faz a maioria das pessoas trabalharem no emprego. E aí você pega, por exemplo, esqueci o nome dele agora, o Napoleão Hill, né? Onde ele fala muito dessa questão do medo. Né? Então, quem não leu ainda as obras do Napoleão Hill, eu recomendo que leiam. Tá? Principalmente se você quiser começar por ela, leia a Lei do Triunfo, ele vai falar muito dessa questão do medo. Tá? O medo de não pagar as contas, o medo de ser mandado embora, o medo de não ter dinheiro suficiente, o medo de morrer, o medo de não ter o amor da outra pessoa, o medo de perder a vida, enfim. Tem uma série de medos aí que faz com que as pessoas se tornem escravas do dinheiro, ficam zangadas com o patrão, botam a culpa na economia e por aí vai. Elas não estão abertas a arriscar. E a nossa sociedade, a brasileira, ela trabalha com medo de uma forma muito punitiva, né? Então você não pode errar, e a escola ensina muito isso, que você não pode errar. É um outro ponto em que às vezes alguns colegas ele olham meio de com revés quando eu digo para os alunos, errem, vocês têm que errar aqui mesmo. Aqui é que é o local de você errar. Porque aí você tem alguém que vai corrigir de uma maneira menos problemática, né? E aí o pai deles vai falar da questão dos impostos,
né, como os impostos norteiam aí as nossas vidas, e ele coloca, olha, né, o pai rico dele falando, eu pago muito menos impostos do que seu pai, muito embora eu movimente mais dinheiro. Ele diz, olha, os ricos sabem fazer essa reestruturação, tá? De como é que eles conseguem pagar menos impostos de forma legal. E aí o Robert, no final da conversa, já está gostando dele e tal, a coisa já muda de figura, né? Ele começa a gostar dessa conversa e vê que o que o pai dele ensinava precisava de alguns ajustes, não era bem só estudar e conseguir um bom emprego, tinha outras nuances por trás desse ensinamento. E ele começa a desenvolver, e aí o livro conta como isso aconteceu, uma biblioteca de gibis usados. E aí o pai rico começou a achar interessante essa história, eles cobravam, salvo engano, 10 centavos por hora que as crianças podiam ler o gibi, só que um certo dia isso deu uma confusão, né? E o pai rico chega e diz, olha, não para com isso aí, que vocês vão se meter em confusão, não vai dar muito certo. E era sempre os dois, né? O Robert e o Mike, né? Os dois amiguinhos lá nessa jornada. E ele começa a se entusiasmar, porque ele vai acompanhando o cotidiano do pai rico e vendo como é que a coisa funciona, como é que os empregados se comportam, né? E vem dizer, olha, realmente aqui a coisa é diferente. Né? Então, no final das contas, o que a gente pode tirar desses dois capítulos? Né? É que ou a gente desenvolve um sistema, né, inteligente, que vai dar trabalho no começo, mas que com o passar dos tempos ele vai nos levar de um quadrante para outro, né? Que é aquele quadrante do fluxo de caixa que é colocado na apresentação, que nós vamos falar dele, vamos detalhá-lo ainda, é um quadrante muito bacana, foi uma descoberta muito inteligente, uma estruturação muito inteligente do Robert Kiyosaki, né? E ele começa a vislumbrar essa coisa, ele diz, olha, eu não preciso ter a vida que meu pai teve, estudar muito e ter uma vida sempre muito regrada. Eu posso conseguir, aí a gente volta àquela questão de liberdade. E aí começa a questão, peraí, mas lá no meio, o Mike não era considerado uma criança pobre? Era. O pai dele já tinha um patrimônio, só que ele não usava esse patrimônio de forma imediata, como a maioria faz. Ele trabalhou na intenção de construir ativos que rendessem por si mesmos. É essa a grande mágica da multiplicação, né? Você começa a criar um sistema que trabalhe para si e reinveste esse dinheiro antes de gozar dos luxos, tá? Qual é o grande erro? É quando eu recebo um pouquinho mais, eu já vou querer me utilizar da recompensa principal dos lucros. E quando a gente não tem essa habilidade, a gente passa por problemas financeiros sérios. Quando a gente não sabe adiar recompensas, né? E o pai do Mike ensina isso ao Robert, que eu tenho que adiar algumas recompensas. Quando eu utilizo todo aquele recurso que eu gerei para construir passivos, porque um carro novo é um passivo, né? Eu compro uma casa de praia, porque o meu dinheiro já sobrou, tá bacana, eu vou comprar uma casa de praia, aquilo é um passivo, aquilo vai consumir dinheiro. E a regra do pai dele é, para cada passivo, construa um ativo. E aí a gente vai discutir isso mais na frente, tá? Eram essas ideias que eu tinha para conversar com vocês hoje, eram os 2 capítulos do livro. Como vocês podem ver, é muita coisa, e eu peguei apenas algumas essências que nos interessavam para a nossa discussão. Então, quando nós formos observar com cuidado, principalmente essa questão da Impacto Internet, é algo que vai nos dar realmente um trabalho hoje, mas que pode gerar ativos no futuro, se a gente perseverar nessa ação, né, de forma sistemática, e que realmente vai nos permitir liberdade em vários sentidos mais à frente. Então, eu agradeço pela atenção e estou à disposição dos amigos. Professor Gilmar, é com o senhor agora.